Dia 10 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. A situação continua difícil, cada dia vai ficando mais complicado, com notícias ruins. Agora nós brasileiros já temos a confirmação de 2 mortes, de 2 jovens, 2 bonitos jovens, um rapaz e uma moça, que infelizmente perderam a vida. E só temos aí que desejar o consolo para os familiares, né? E sem saber se vai parar por aí. Infelizmente, as notícias vão ficando cada vez mais trágicas. Mas nós temos que tentar entender porque tudo chegou nesse ponto. Por mais que se diga, por mais que se fale, no decorrer do tempo nós vamos lendo, ouvindo vários relatos, vários fatos, e chega um momento que nossa cabeça realmente fica um pouco confusa para entender realmente quem é que está com a verdade. Quando nós vemos o nosso digníssimo presidente desaparecido, não sei qual é o medo de fazer uma apresentação em live, como fazia o mito espetacularmente, e como ele vinha fazendo com sonoros pássaros, ambiente. Qual é o medo de aparecer para fazer uma manifestação? Ele diz que nós devemos trabalhar pela paz e estabelecer os 2 estados, reconhecer o Estado palestino. Mas será que ele se lembra que o Brasil ajudou a criar o Estado de Israel? E eu vou contar isso para vocês. Porque nós somos obrigados a recorrer aos livros para trazermos na memória aquilo que de fato aconteceu. E mesmo que esses livros não tragam o real fato, ou não tragam toda a verdade, ao menos nos traz um parâmetro mais verdadeiro que a imprensa atual, que tenta passar o pano, tapar o sol com a peneira. Por isso é que eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte, para que todos entendam, de uma vez por toda, né, e de uma forma mais clara também, o porquê desta eterna divisão entre árabes e judeus. Mas prometo que não vou entrar em questão religiosa, porque a coisa vem muito lá de trás. Porém, vamos lembrar que o conflito entre eles, entre os judeus e árabes, né, é relativamente recente, se lembrarmos a história, ao contrário do que muitos acreditam. Até o final do século XIX, por exemplo, judeus e diferentes povos árabes viviam como primos, o que não significa dizer que não haviam pequenos conflitos entre eles, ocasionais, mas não eram inimigos como são hoje, principalmente lá no Oriente Médio, claro. Porém, inúmeros movimentos nacionalistas, e entre eles estava o movimento árabe, que defendia a criação de um Estado árabe independente. E também havia o movimento sionista, defendendo a volta dos judeus para a Palestina, pois eles foram dispersos por todo o mundo desde a destruição de seu Estado independente, no início da era cristã. Somente para lembrar, houve uma grande dispersão da nação hebraica em territórios fora da Palestina. A chamada diáspora judaica refere-se ao distanciamento forçado dos hebreus de sua terra natal, Israel, em razão das invasões de povos inimigos e, consequentemente, deixando-os dispersos mundo afora. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que terminou em 1918, podemos dizer que ali selou o fim dos grandes impérios e redesenhou o mapa do Oriente Médio, que antes era dominado pelos turcos. Os ingleses receberam um mandato da Liga das Nações para ocupar por 30 anos os atuais Iraque, Jordânia e Palestina. A França ficou com o que hoje chamamos de Síria e o Líbano. Todos esses países, antigamente, era chamado de Mesopotâmia.
certo? O problema é que para conquistar o apoio dos árabes contra os turcos na Primeira Guerra Mundial, assim como o respaldo dos judeus nos impérios russo e austro-húngaro, e também nos Estados Unidos, a Grã-Bretanha, olha só, como ele queria os apoios tanto de árabes como de judeus, a Grã-Bretanha prometeu a mesma coisa para os dois lados. Aos árabes, um grande Estado independente, o que suporia a inclusão da Palestina. E aos judeus, um lar nacional na Palestina. Olha só, as duas comunidades passaram então a disputar espaço na Palestina, que tinha o comando da Grã-Bretanha. Os sionistas traziam jovens pioneiros da Europa Oriental para cultivar terras compradas dos árabes por milionários judeus. E os nacionalistas árabes lançavam ataques armados contra as novas comunidades judaicas. Ou seja, a Palestina nunca aceitou a presença dos judeus na Palestina, mesmo a Palestina não sendo um Estado. Os britânicos ficavam no meio do caminho, ora limitando a imigração judaica, ora restringindo os ataques dos militantes árabes. Já no final da Segunda Grande Guerra Mundial, com a retirada das tropas britânicas da Palestina, que ficou marcada em 1947, né? Os sionistas, que contavam com a simpatia da opinião pública mundial devido ao massacre do Holocausto, conseguiu costurar um apoio de dois grandes vencedores do conflito, a União Soviética e os Estados Unidos, para se concretizar a divisão do território. Foi aí então, que agora que é o X da questão, que o senhor Lula não sabe, até porque não conhece, não estudou, não sabe. Foi aí então que a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em 1948, propôs a criação de dois estados, dividindo a Palestina. Né? Um lado ficaria para os árabes, o outro lado para os judeus. O X da questão é que quem presidia a ONU, o presidente da ONU, era o ex-chanceler Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha, que tem inclusive uma bela homenagem a ele logo na entrada da ONU. Quem já visitou o prédio da ONU vai ver que logo na entrada tem ali uma homenagem citando Oswaldo Aranha. Né? Muito bem. Isso daí é muito importante pelo seguinte motivo. Foi a presidência de um brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas que criou o Estado de Israel e não criou o Estado da Palestina porque os palestinos não aceitaram. Simples assim. Não vou entrar no mérito da questão se era certo, se era errado, se tinham razão, se não tinham, mas a verdade é que houve um acordo. Foi proposto ali uma divisão aparentemente justa e os palestinos não aceitaram. Muito bem. Essa formação, essa decisão da ONU ficou conhecida como a Resolução 181, conhecida como Plano de Partilha da Palestina, presidida por Oswaldo Aranha. Muito bem. Em maio de 48, então, foi fundado aí o Estado de Israel. O mundo árabe não aceitou a partilha. E nos dias seguintes, 7 estados árabes declararam guerra contra Israel, que foi invadido por 5 exércitos. Valendo-se da divisão do mundo árabe, os israelenses venceram a guerra e expulsaram muitos dos palestinos do que deveria ser o seu estado. Muito bem. Na atualidade, a faixa de Gaza forma, junto com a Cisjordânia e colinas de Golã, a Palestina. Contudo, a Palestina não é considerada propriamente dito um Estado, já que carece do reconhecimento internacional
por parte de vários países e entidades internacionais, até porque ela mesma, a Palestina, tem que aceitar a divisão como está feita. E aí vem um outro problema, que é a capital de Israel, que se chama Jerusalém. E Jerusalém é um ponto de discórdia entre árabes e judeus. Tanto é que Jerusalém está ali na risca da divisa entre Israel com Cisjordânia, que é da Palestina. Em 15 de novembro de 88, a Palestina declarou sua independência através da Organização para a Libertação da Palestina, que foi fundada por Yasser Arafat, né, e outros membros. No entanto, a maioria das áreas reivindicadas pelos palestinos ainda estavam e estão ocupadas por Israel, desde a Guerra dos 7 Dias, que aconteceu em 1967. Houve ao menos 5 guerras entre os dois lados. A região da Palestina foi escolhida para a criação de Israel devido às histórias bíblicas que citavam a terra de Israel como a terra prometida por Deus ao profeta Abraão, né? Localizada entre a África e o Oriente Médio, onde fica exatamente a Palestina, lá no Mar Mediterrâneo, né? Quer dizer, Mar Mediterrâneo está mesmo em Israel, porque os palestinos querem jogar os israelenses para o mar. Por conta disto tudo, meus amigos, é que começaram a surgir grupos extremistas, como o Hamas na Palestina e o Hezbollah no sul do Líbano, para tentar expulsar Israel, que está localizada a oeste, justamente no Mar Mediterrâneo, e cercado por países inimigos, mesmo tendo assinado alguns tratados de paz, como com a própria OLP do Yasser Arafat, isso em 1993, e a Jordânia. O que não significa dizer que eles passaram a apoiar Israel, muito pelo contrário. O grande problema agora se chama Irã. Por quê? Além de inimigos de Israel, obviamente, o Irã conseguiu desenvolver uma área militar muito grande, muito forte, porque recebia e recebe ajuda da Rússia. A Rússia sempre forneceu armamento para o Irã e apoio financeiro. Irã dizem que já tem praticamente pronta uma bomba nuclear, né? E ela hoje financia tanto o Hezbollah como o Hamas. E esse é o X da questão. Por quê? O Irã afirmou categoricamente que não tem nada a ver com essa invasão do Hamas que aconteceu no último sábado, provocando essa desgraça toda que está acontecendo lá em Israel com a faixa de Gaza. Ora, pode não ter participado, só que uma coisa é certa: como que o Hamas conseguiria tanto armamento e apoio financeiro para montar uma estrutura a ponto de invadir Israel através do ar, do mar e da terra? Isto foi apoio do Irã ao longo do tempo. O Irã pode não ter mandado homens sábado lá para Israel, obviamente, mas ajudou e apoiou. Apoiou financeiramente, principalmente. O próprio Hamas disse que a ajuda do Irã permitiu que o ataque no sábado acontecesse. O grupo atacou Israel com foguetes, drones, militantes em parapentes, o que permitiu a centenas de combatentes, conforme diz a imprensa brasileira, combatentes, não são terroristas, né, a atravessarem os muros fronteiriços de Israel. Ora, desde aí a Segunda Guerra Mundial, Israel tem sido um dos maiores beneficiados com a ajuda financeira dos Estados Unidos. No entanto, dessa vez a coisa está um pouco complicada, porque nós bem sabemos que, nesse exato momento, o Congresso americano está sem presidência. A Câmara dos Deputados está sem presidência, sem, como se diz, um mandante, como a gente fala, né? Isso desde 3 de outubro. Né? E a vaga está aberta depois que Kevin McCarthy se tornou aí o primeiro presidente da casa a ser destituído. Agora, os membros do Partido Republicano enfrentam uma pressão muito grande
política e diplomática para prosseguir com a votação para nomear o novo presidente da Câmara e, posteriormente, enviar ajuda a Israel. Uma situação que só pode ocorrer com a aprovação do Congresso Nacional. Joe Biden autorizou o envio do porta-aviões Henry Ford, que é o maior do mundo, enviou caças, porque isso é uma atividade militar e ele, como comandante em chefe, tem autoridade para isso. Agora, ajuda financeira não, ajuda financeira precisa da aprovação do Congresso Nacional. Então, é aí que nós voltamos para o nosso galinheiro. Lembrando que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não tem a mínima ideia do que fala, já que a criação do Estado de Israel foi oficial, foi feita dentro da ONU, por um presidente brasileiro, Oswaldo Aranha. Então essa conversa hoje de que precisamos cultivar a paz e determinar uma divisão de 2 estados, isso está totalmente fora da curva. Chances para a Palestina ter o seu estado definido oficialmente, eles já tiveram, não aceitaram. Porque o que eles não querem é o povo judeu naquela área. Eles querem a todo custo expulsar, principalmente depois que Israel colocou alguns assentamentos ali na Cisjordânia, né? O que talvez ajudou ali a tornar o ambiente um pouco mais pesado, mas não faz com que tudo que aconteceu até então ficasse como culpa dos judeus, muito pelo contrário. De qualquer maneira, se deveria haver um acordo, uma conversa, um acerto, uma proposta, seja lá o que for, para redesenhar a área, acertar aquela área, tudo bem. O que não se pode é fazer uso de ações de terror com esses grupos que são financiados por países de esquerda, extrema esquerda. E quem é que apoia o Irã? China, Rússia, Venezuela, que ontem o Nicolás Maduro deu apoio veemente a eles, né? A Arábia Saudita, que até estava costurando um acordo de paz com Israel, agora foi para o vinagre, que o próprio príncipe lá já declarou ter aprovado a invasão do Hamas. E o Brasil, que por mais que passe o pano e fique em cima do muro, o que demonstra ser uma diplomacia covarde, porque fala, mas não cita o nome, né? Todos eles apoiam o Irã. Tanto é que o Brasil fez questão de enfiar o Irã dentro do BRICS. Queria colocar a Venezuela dentro do BRICS. E outro, países africanos de esquerda, de ditaduras dentro do BRICS. Por quê? Porque é a mesma linha ideológica do atual mandante brasileiro. E aí, claro, Israel conta mesmo com os Estados Unidos, que é um aliado histórico, nunca vai deixar de ser, até porque as grandes fortunas dos Estados Unidos é feita por cidadãos judeus, né? E porque existe uma troca tecnológica constante entre os dois países. A Grã-Bretanha, que apoia Israel, e a grande maioria dos países da Europa também apoiam Israel. Daqui para frente, o que temos que pedir é para que o Líbano não resolva entrar de vez nesta brincadeira, já que já andou soltando umas bombinhas em cima de Israel hoje. Porque se houver a adesão de algum desses países árabes ao entorno de Israel, nesta guerra, evidentemente que a situação pode se transformar em algo muito mais dramático e sério, não somente para eles, mas para todo o mundo. Então, meus amigos, era isso que eu queria contar a vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha sido bom esse vídeo. Desejo que vocês chamem seus amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. Né? Nós sabemos aí que o canal não anda e não vai andar nunca, tenho certeza. Já tem mais de um ano que está aí nos 183 mil, 185 mil. E não sai disto. Nem cai, nem sobe. Então algo deve existir, obviamente. Então eu conto com vocês. Se puderem colaborar com o canal, eu agradeço de coração. E vamos trazendo as informações conforme elas forem surgindo, ok?
Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.